Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você vai estar assistindo essa aula. Bom, como prometido no nosso último encontro, que foi no dia 21/9, hoje, né, essa semana, na semana do dia 5/10, a gente vai conversar sobre argumentação textual. Se você não assistiu a última aula, não se preocupe, tá bom? Você consegue assistir a essa aula, mesmo sem ter assistido a aula passada, mas a aula passada é tão importante quanto para o Enem. Então, quando você puder, você entra no canal do YouTube do Paideia e assiste a nossa aula do dia 29, ou dia 21/9, que foi sobre texto e os tipos textuais. Junto com essa videoaula, eu postei no Google Classroom um resumo de 2 páginas, resumindo bem sucintamente o que a gente vai ver aqui hoje e junto com ela uma lista de exercícios em 2 jeitos, tá? É a mesma lista, só que em PDF e em formulário do Google. A diferença entre essas duas listas é que o formulário do Google você consegue fazer os exercícios como se fosse um aplicativo no próprio celular. Aí você seleciona a alternativa, tudo, e ele vai te mostrando os seus erros e acertos no final da resolução da lista. Então é bem interessante, fica até mais prático para vocês resolverem. Vamos começar então. Para a gente falar sobre argumentação textual, eu coloquei o título da aula como opinião versus argumento, tá? Porque isso é muito importante para diferenciar até para redação, tá? Aqui o foco não é redação, são as questões de linguagens e códigos da prova do Enem, que vai ser, né, no dia 17 de janeiro, até que as coisas mudem, mas por enquanto não mudaram, vai ser dia 17 de janeiro de 2021, a nossa prova de linguagens e códigos. E isso cai, né? A argumentação cai. Antes de ir para a argumentação, é importante pontuar o que é uma opinião, né? Opinião, ela normalmente começa e termina em si. Como assim? Ela é subjetiva, então ela tem muito a ver com gostos, vivências pessoais, visão de mundo, e normalmente é subjetivo. Então a gente não pode debater algo que é subjetivo. No máximo, a gente pode conversar sobre, discordar e tal, mas assim, não vai se mudar uma opinião. E opinião a gente tem acerca de coisas subjetivas também. A gente, por exemplo, eu posso não gostar de laranja e gostar muito de amarelo e falar para você, olha, eu prefiro o amarelo ao laranja. E a pessoa, eu não preciso de argumentos para sustentar essa opinião, porque é uma opinião subjetiva e a pessoa pode discordar, pode preferir o laranja, e é isso. Então, tipo, a opinião acaba em si, porque ela não se desenvolve num debate, não depende de uma argumentação para sustentar. Você pode até explicar por que você prefere o laranja, mas é uma opinião. Ela termina, acaba em si e é subjetiva. E aí temos que tomar cuidado que opinião não é discurso de ódio, tá? Muitas vezes as pessoas exercem um discurso de ódio e se respaldam, se protegem da ideia de que não, é minha opinião. Mas lembre-se, opinião não pode agredir ninguém, tá? Opinião não pode violentar ninguém. Se a sua opinião machuca alguém ou desrespeita a lei, ela não é uma opinião, né? É algo criminal ou algo violento. Dito o que é opinião, a gente vai ter uma ideia melhor do que a argumentação. A argumentação, ela é a sustentação de um ponto de vista, através de vários mecanismos que envolvem fatos e dados, tá? Eu trouxe uma tirinha, eu devo estar cobrindo a tirinha por causa do aplicativo que grava a aula, mas eu trouxe uma tirinha da Mafalda, que o seu escritor faleceu no dia, se eu não me engano, 3 de outubro, né? Então, se essa aula está sendo postada na semana do dia 5, foi na semana passada. E ele foi um escritor muito importante, né? Ele é um produtor, ele era um historiador também. E ele produziu essas tirinhas da Mafalda que estão sempre nas provas do Enem.
né? Então eu trouxe essa tirinha da Mafalda tanto em homenagem ao Quino, tanto porque também ela traz um pouco do que é a argumentação. Olha só, o amiguinho da Mafalda pergunta: por que matou essa formiguinha? Que mal ela te fez? Aí a Mafalda trouxe a argumentação dela, né? Eu matei por quê, né? É triste, mas alguns bichos a gente tem que matar. E se você não concorda, por que então come frango, peixe, carne? Aí o amiguinho dela, né, fica pensativo e ao final pensa, né, nós, os bondosos, sempre somos pegos por esses argumentos. Então o que que ela fez? Ela trouxe um argumento de refutação. A gente vai ver os tipos de argumentos que existem. Então, ela tinha um ponto de vista dela. Então, alguns animais a gente mata mesmo. E trouxe a argumentação refutando uma prática, né, um estilo de vida do amiguinho. Então, vamos ver quais são esses tipos e mecanismos de argumentação. O primeiro tipo que a gente pode dizer é o tipo de autoridade. O que significa um argumento de autoridade? É quando você traz seu ponto de vista e reforça seu ponto de vista com o respaldo de que não foi só você que pensou isso, foi um historiador, foi um filósofo, foi uma imagem pública de grande renome que pensou também. Então você coloca o nome da pessoa, o que ela foi e o que ela disse que condiz com o que você diz. Eu trouxe aqui, por exemplo, né, que eu coloquei na lista também, né, na ficha resumo, a globalização na visão do Milton Santos. Vocês aprendem um pouco sobre Milton Santos, se eu não me engano, em geografia política ou física também, né? Porque ele fala muito sobre paisagem, sobre espaço, né? E lugar, né? Essas teorias. E aí ele traz a sua visão sobre a globalização e ele tem um ponto de vista, né? É um ponto de vista respaldado porque ele é um geógrafo, historiador, né? E aí ele tem esse ponto de vista da globalização. Se você fala que a globalização tem um lado negativo, que talvez sejam as barreiras invisíveis, porque ela vai dar internet para todo mundo você pode acessar o mundo inteiro pela internet, mas só acessa o mundo inteiro quem tiver a internet, por exemplo. E aí você respalda esse seu posicionamento com a ideia do Milton Santos. Como assim bem colocou, né, nas suas teorias sobre uma globalização perversa, o Milton Santos, que nananã. Isso é um argumento de autoridade. Então, tipo assim, ó, não tirei da minha cabeça. Tem um pensador que pensa assim também, né? Tem um filósofo que pensa assim também. E que é muito diferente da argumentação por citação, que muitas vezes a gente confunde. Na citação, você vai trazer esse filósofo, essa pessoa renomada, né? Só que numa frase exatamente do jeito que ela foi dita pelo pensador e entre aspas. Por isso eu trouxe o Milton Santos de novo, só que em forma de citação, ó, tá entre aspas. Eu posso colocar isso no meu texto, mas eu tenho que pôr exatamente como é a palavra não, a frase, e ainda citar que é do Milton Santos. Então, assim, como bem disse Milton Santos, um filósofo ou um geógrafo famoso mundialmente, entre aspas, a globalização atinge ao mundo todo, mas não a todos os lugares, fecha as aspas. E aí você segue desenvolvendo o seu texto. E isso é uma citação. É diferente de usar argumentação de autoridade, onde você menciona o posicionamento. Aqui você cita, entre aspas, exatamente como é a frase. Além disso, você pode sustentar seu ponto de vista através de dados numéricos. A gente tem aquela ideia, né, de que, tipo assim, contra fatos não há argumentos. E a gente entende que fatos são dados numéricos. No entanto, a gente precisa ter a mente aberta, né, e treinar o nosso olhar
de que números podem sim ter um viés. Como assim? Eu tentei trazer duas imagens que façam a gente começar a ter esse pensamento crítico acerca de dados. O moço, né, olha para o quadro, aí a forma como as fotos dos cargos da empresa estão posicionados parece uma árvore genealógica, né? Então parece que é pai, filha e filhos. E aí o cara com a cara meio assim, ele fala, não, é o organograma da instituição. Isso é uma charge, né, que a gente vai ter uma aula só sobre charges e tirinhas no dia 30/11. Essa charge, ela critica a questão dos negócios de família, né, como a gente fala quando alguém herda uma empresa do pai e do filho e segue dando continuidade para a empresa. É como se a pessoa tivesse um trabalho garantido só por conta de qual família ela nasceu. Essa charge faz uma crítica a isso. Então, você vê um organograma, uma árvore genealógica. São coisas, são fatos, são dados, né? Não dá para se dizer que tem um posicionamento. Mas o próprio jeito de se nomear esse gráfico é um posicionamento. Então, o gráfico é um gráfico, né? Ali, o esquema ali que está no quadro é um esquema. Só que um chamou de árvore genealógica e o outro chamou de organograma da instituição. Então, você pode sim ter viés ao apresentar gráficos, dados e fatos, né? Que isso que é o ponto de vista, certo? Aqui eu trouxe a imagem também do 4 e do 3. Não deixa de ser 4, não deixa de ser 3, né? Então, quando a gente traz dados, a gente tem que ter muita atenção para a fonte desses dados numéricos, né? Pela forma que esses dados numéricos foram coletados. Ainda mais, por exemplo, em tempos de pandemia, quando os dados sobre a doença são deturpados, né? Do tipo assim, os números estão muito altos, então tira o número da tabela. Então, o número pode ter viés. Nas eleições também, quando a gente usa a estimativa, né, para te conduzir a uma escolha de voto, né, do tipo assim, olha só, as estimativas de votos para a oposição tá muito alto, nós somos o único partido que tem chance de ir contra essa oposição, então vota na gente. Então, assim, eu estou usando os dados ao meu favor, mas dados são questionáveis, tem viés, né? Depois, na faculdade, se vocês forem trabalhar com trabalhos científicos e tudo mais, vocês vão ter que ficar atentos ao viés das pesquisas, dos censos, como as perguntas foram feitas, que dados foram coletados, a amostra de pessoas consultadas. Mas sim, os dados numéricos são argumentos, tá? E com viés, porque, né, a argumentação tem um ponto de vista, enfim, tem um viés. Outro tipo de argumento é a refutação. Então, você traz uma ideia, um senso comum ou um posicionamento contrário ao seu e refuta logo em seguida. Refutar é ir contra o argumento. Por exemplo, aqui nessa tirinha da Mafalda, a amiga dela fala, quando eu crescer, quero muitos vestidos. Aí a Mafalda, e eu muita cultura. Aí a amiguinha dela vai lá e se posiciona. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? A Mafalda, não. Aí a menina Mafalda responde, experimenta sair sem vestido. Claro que a tirinha acaba um pouco num cenário que não é muito agradável, né? Não se pode bater em alguém que tem razão. O debate não termina em violência. Mas a amiguinha dela venceu a Mafalda no argumento. Então, se você não pode sair sem cultura, se você pode sair sem cultura na rua, mas não pode sair sem vestido, é melhor ter vestido do que cultura. Isso é refutar, né? Ir contra um argumento, um senso comum, um posicionamento. A exemplificação, ela é delicada, porque ela é muito importante, tá? Para você ilustrar o seu ponto de vista,
No entanto, ela deve vir acompanhada de algum outro mecanismo argumentativo, porque a gente tende a restringir o nosso ponto de vista quando a gente traz um exemplo. E a gente tem que tomar cuidado, né? Eu coloquei até essa figurinha engraçada dos Simpsons, que na verdade, quando ele escreve várias vezes a frase na lousa, é como se fosse um castigo, mas não é um castigo, né? Vivência individual não é um argumento. Como assim? Não é um argumento forte, porque ele parte do particular para o geral. Então, assim, eu vivi isso, eu vi isso, ou a minha vizinha viveu aquilo. Coisas muito restritas, individuais, normalmente não vão representar um todo, tá? E então, quando a gente for dar um exemplo, a gente tem que dar um exemplo amplamente conhecido, ou vários exemplos que ocorrem em vários lugares e vários cenários, para evitar essa brecha do tipo assim, foi só você que viveu. Aí, uma outra dica argumentativa aqui que eu vou soltar, né, um bônus. Exceções podem ser argumentos porque exceções provam uma maioria, né? Tipo, se isso é exceção, quer dizer que tudo que é ao contrário a isso é a maioria, então eu posso provar que a maioria é verdade, né? Então, se eu vivi uma exceção, quer dizer que eu sou exceção, e se eu sou exceção, a maioria vive de uma forma diferente do que eu. E isso é uma forma de você sustentar um ponto de vista acerca de alguma coisa. Na comparação, quando a gente compara, a gente usa exemplos comparativos para poder trazer a ideia para a pessoa, né? Ou compara dois lugares diferentes. Eu trouxe essa tirinha porque ela esclarece mais ou menos como convencer alguém a partir da comparação. No começo da tirinha, a mulher ela tenta comparar o amor a uma flor. Só que ela não consegue convencer o cara porque o cara não entende o que é cuidar de uma flor. Quando ela faz a comparação do amor com um motor de carro, ele entende. Então ela consegue convencê-lo, né, ou sustentar a ideia dela do que é amor, comparando amor com motor de carro. Então lembre-se, a comparação ela vem para facilitar o entendimento do leitor sobre o seu ponto de vista, tá? Então, fazer comparações é um jeito de você esclarecer seu ponto de vista. Outro tipo de argumentação é a causa e a consequência. É bem prático, é exatamente a causa e a consequência. Algo é a causa de outro algo. Aqui eu trouxe essa tirinha também porque fica mais fácil fica mais claro, né? De entender como que funciona a comparação, né? O convencimento, a sustentação de um ponto de vista a partir da causa e consequência. O menino pergunta para a mãe: por que eu preciso comer verduras e legumes? Então, a mãe tem uma tese de que o menino precisa comer verduras e legumes. Por quê? Porque tem uma causa e uma consequência. Se o menino comer verduras e legumes, ele ficará forte, ele ficará forte, né? Então a gente tem uma causa e uma consequência. E também tem a questão dele estar muito magro. Então ela já usa esse argumento. Aí, para vocês verem que a argumentação ela serve para qualquer ponto de vista, a mãe consegue defender um outro ponto de vista com outro argumento. E por que você está comendo só verduras e legumes, né? Perguntou para a mãe. Ela, para emagrecer. Então tem uma causa e consequência. Comer verduras e legumes serve para emagrecer. Então por isso que ela come só verduras e legumes. O que é contraditório, né? Porque para o menino é para ele ficar mais forte, no sentido forte ao contrário de magro, né? Porque ela colocou ali que ele tá muito magro. E para ela é para emagrecer. Então, tipo assim, é para quê, afinal? É por isso que ponto de vista existem vários. Por isso que a prova
da redação do Enem nunca vai ser idêntica, porque cada pessoa tem um ponto de vista e uma forma de sustentar esse ponto de vista, tá? Bom, mas aí como é que cai nas questões do Enem? Pode cair diretamente, então ele vai te perguntar qual foi o tipo de mecanismo de argumentação que o autor utilizou, ou como foi que ele sustentou o ponto de vista dele, ou indiretamente, pedindo para você trazer qual que é a ideia de acordo com o texto. Tem muitas questões que são assim, dessa forma indireta, que é você ler o texto e entender qual que é o posicionamento do autor. Por isso que a lista tá um pouco mais cheinha, né? A lista 3 de exercício tem uns 8 exercícios e por isso que é muito importante fazer essa lista, tá? Façam pelo celular mesmo, clica lá no link no Google Class e acessem o formulário pelo celular mesmo e resolvam, é super prático. Eu trouxe um exemplo do como o Enem cobra diretamente, tá? Essa argumentação. Eu trouxe do Enem 2012, tá? Essa questão é bem famosa. E aí, lembra das técnicas de resolução de exercício? O que, que a gente faz? Recebeu a prova do Enem, a gente começa a ler agora? Não, a gente vai primeiro para a questão, para a pergunta, para fazer uma leitura direcionada, né, do texto. E a pergunta é a seguinte: o título do texto traz o ponto de vista do autor sobre a suposta supremacia dos humanos em relação aos outros animais. As estratégias argumentativas utilizadas para sustentar esse ponto de vista são: viu? É uma questão extremamente direta sobre a argumentação. Pediu as estratégias argumentativas utilizadas para sustentar esse ponto de vista. E que ponto de vista? O ponto de vista sobre a suposta supremacia dos humanos em relação aos outros animais. Então, olha só, por isso que é importante ler a pergunta antes de ler o texto. A pergunta normalmente traz um resumo sobre o texto e um direcionamento do que você precisa procurar no texto. Então, a leitura fica muito mais ativa e menos cansativa, né? Mais assertiva nesse sentido. Então, a gente precisa achar as estratégias argumentativas que o autor usou para sustentar o ponto de vista dele sobre a supremacia dos humanos em relação aos outros animais. Então, a gente volta para o texto e lê o título, Não Somos Tão Especiais. Então, ele já se posiciona um pouco contra a supremacia, né? No sentido que talvez a gente não seja tão superior assim aos animais. Fazendo a leitura do texto, né, todas as características tidas como exclusivas dos humanos são compartilhadas por outros animais, ainda que em menor grau. Tem a inteligência, a ideia de que somos os únicos animais racionais tem sido destruída desde os anos 40. A maioria das aves e mamíferos tem algum tipo de raciocínio. O amor, tido o mais elevado dos sentimentos, é parecido em várias espécies, como os corvos, que também criam laços duradouros, se preocupam com o ente querido e ficam de luto depois de sua morte. A consciência, chimpanzés se reconhecem no espelho, orangotangos observam e enganam humanos distraídos, sinais de que sabem que são quem são e se distinguem dos outros, ou seja, são conscientes. E a cultura, o primatologista Fran de Waal juntou vários exemplos de cetáceos e primáceas que são capazes de aprender novos hábitos e de transmiti-los para gerações seguintes. Então, ele traz, né, o posicionamento dele que nós não somos tão especiais assim ou tão superiores assim, porque as características tidas como exclusivas dos humanos são apresentadas em comportamentos animais também. Então, ele elenca essas características e ainda traz exemplos, comparando o que a gente faz com o que os animais fazem. Essa própria imagem, né, aqui do macaco lendo o jornal mostra essa comparação de uma atividade humana com uma atividade de animal. Então, a gente vem aqui para as alternativas. As estratégias argumentativas utilizadas para sustentar esse ponto de vista são definição e hierarquia. A gente não viu ele definir o que é amor, nem definir o que é inteligência, né? Ele só citou e trouxe um exemplo.
e ele muito menos hierarquizou fatos e dados. Então, a gente elimina já a alternativa A. Na alternativa B, ele traz exemplificação e comparação, que foi o que a gente concluiu, né, depois da leitura. Ele compara como que o humano se comporta com como o animal se comporta através de exemplos com próprios relatos, né, de atividades animais. O exemplo do corvo, o exemplo do chimpanzé, enfim. Eu deixaria a alternativa B reservada, né? Não riscaria. Mas é sempre bom ver todas as alternativas, porque o Enem normalmente ele tem mais de uma questão que parece certa e a gente vai ter que escolher entre elas. Então vamos eliminar as 3 últimas para ter certeza que a B é a mais correta. C, causa e consequência. Lembra da causa e da consequência? Acho que a gente, na hora de ler, não encontrou nenhuma causa e consequência durante o texto. Foram mais comparações e exemplos mesmo, né? D, finalidades e meio. Então, a gente também não leu durante o texto que isso ocorre a fim de, com a finalidade de, nem os meios pelo quais essas coisas ocorrem. Então, a gente pode tirar a alternativa D mesmo. Autoridade e modelo. A gente viu ele citar um cientista, né? Mencionar um cientista, né? Numa das suas argumentações, mas o modelo a gente não viu ele fazer. Eu assinalaria a B. Esse é o gabarito oficial do Enem, mas a gente está aberto a discussões sobre essa questão. Então, se você escolher uma outra alternativa, não entendeu porque ela está errada, enfim, manda uma mensagem no WhatsApp pelo número que eu disponibilizei lá no Classroom e a gente conversa sobre essa alternativa, tá bem? Então é isso. Bora exercitar. A lista 3 está disponível lá no Google Classroom. Agora, nessa reta final, é muito importante praticar a resolução de exercícios, tá? Então, reserve pelo menos 20 minutos na sua semana para resolver qualquer lista que seja de qualquer educador ou educadora aqui do Paideia, porque a resolução de exercício é uma das partes mais importantes da prova do Enem. E é isso, tá? Fiquem bem e aproveitem. Espero que tenha sido útil para vocês essa aula.